alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de edição de vídeo. Fazendo remember, né, como sempre, da nossa aula anterior, né, que a gente falou sobre os princípios e características linguísticos da fotografia, né? Cada fotógrafo deve estar consciente da ação de fotografar, que além de captar imagens, é um registro de sua opinião sobre as coisas, sobre o mundo. A sua abordagem sobre qualquer tema o define e o expressa, né? Então, foto não é simplesmente capturar uma imagem, né, com o celular, e sim colocar uma ideia, uma intenção nela, tá? Então, vai muito além de simplesmente dar um clique e capturar uma imagem. A gente consegue fazer muito mais com ela. Cabe a nós adequarmos a fotografia aos nossos sentimentos, sensibilidade e criatividade. Então, através das imagens, a gente consegue, né, transmitir tudo isso, passar os sentimentos, mostrar um jeito criativo. Foi basicamente isso que a gente viu na aula, né? Viu que temos vários termos na fotografia que são bem específicos e são bem interessantes, e de acordo com eles, a gente consegue transparecer essas sensações, esses sentimentos, tá? É a elaboração criativa destes elementos dentro do quadro visual, que permite a sintetização da ideia na retratação da realidade. Então, né, mais do que um retrato da realidade, é a nossa forma de enxergar o mundo, e claro, a pessoa que vê a imagem também vai interpretar, né, de acordo com a bagagem e o conhecimento de mundo que ela tem. E essas composições que fazem a fotografia ser tão interessante quando a gente conhece melhor, né, os recursos, os elementos que a gente consegue aplicar para deixar aquilo diferenciado ou personalizado, né, da forma que a gente gosta, a gente consegue fazer uma fotografia muito mais interessante e que demonstre muito mais emoções, sentimentos, ou simplesmente o recado que a gente quer estar transmitindo por meio daquela imagem. Nós continuamos no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais e hoje é uma aula parecida, mas é princípios e características da linguagem audiovisual. Na aula anterior a gente falou sobre linguagem da fotografia e hoje a gente vai estar falando sobre a linguagem audiovisual, tá bom? Relembrando um pouquinho, né, a linguagem, então, é o sistema através do qual o ser humano comunica suas ideias, sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Representando todo o sistema de sinais convencionais, sejam estes de natureza verbal ou não verbal, a língua, a qual representa um sistema de signos convencionais de natureza gramatical, usados pelos membros de uma determinada comunidade, no nosso caso, a língua portuguesa. Né? Então, só relembrando rapidinho, novamente, que é a linguagem, né? Ou se alguém não assistiu a aula anterior, já tivemos também uma aula, né, que a gente falou sobre a linguagem verbal, não verbal e também a linguagem corporal. Né? E explicamos um pouquinho de signo, um pouquinho sobre tudo isso, e aí foi como eu falei, né? A gente tem vários tipos de linguagem, que é até o que eu falo aqui, né? A linguagem humana, como tal, não se manifesta. Ela se manifesta através das línguas naturais e de outras formas de expressões que nos acostumamos a chamar de linguagens. Aí, como, por exemplo, a linguagem do teatro, do cinema, dos quadrinhos, a linguagem fotográfica, que foi a que a gente viu na aula anterior, e também linguagem audiovisual, entre outras. Hoje a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre audiovisual. E a gente sabe que as linguagens, né, de um modo geral, têm suas características específicas. Quem assistiu a aula passada, né, viu que a gente tem um termo na fotografia, né, que a gente fala de aberrações, que quem não sabe, né, não está dentro da linguagem da fotografia, acaba achando que pode ser qualquer outro tipo de coisa, mas tem um termo específico. Quem não souber, tem que voltar e assistir a aula passada para descobrir, que eu não vou contar, não. Tá? Então, a gente tem, né, termos específicos em cada tipo de linguagem, e é bom a gente entender para a gente que quer trabalhar com vídeo, edição de vídeo e até mesmo com a fotografia, tá? Como tudo começou. O ser humano, desde os períodos mais remotos, procurou registrar imagens que sugerissem movimento, imagens estas que de alguma forma acabaram por contribuir com a invenção do cinema.
Podemos constatar essa preocupação com o movimento já nas pinturas rupestres realizadas no interior das cavernas, no período do Paleolítico Superior. Então, a gente viu um pouquinho sobre isso, sobre as pinturas rupestres, tá? Em uma aula que já passou, né? Então, desde os primórdios, desde muito tempo atrás, as pessoas se preocupavam, né, com o movimento. E hoje a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre isso, né, na nossa aula de linguagem audiovisual, tá? A arte rupestre traz pinturas monumentais, algumas com mais de 5 metros de largura, então eram incrivelmente grandes. Eles tentavam, né, por meio da pintura, já transmitir movimento, mesmo sendo uma imagem, né, um desenho estático. Mesmo assim, eles tentavam demonstrar, né, por exemplo, animais como se eles estivessem se movimentando. As cavernas eram locais distantes, perigosos, onde a luz solar não penetrava. E é provável que estes seres humanos usassem tochas para iluminar o trabalho que desenvolviam ou nos rituais que praticavam. Não é difícil imaginar que suas sombras eram projetadas nas paredes, causando fascínio para quem as visse. Então, né, a gente sabe que geralmente dentro de cavernas é bem escuro, e para eles conseguirem, né, fazer essas pinturas, ou até mesmo, né, se alimentar, ou qualquer outro rito que houvesse, né, naquele período, naquela época, provavelmente eles iam precisar de tocha, né, do fogo, a partir do momento que descobriram o fogo, precisavam de alguma iluminação para eles ficarem ali dentro da caverna, se aquecerem e tudo mais. E a gente sabe que, né, onde há luz, há sombra. E essas sombras, com certeza, eles deveriam achar extremamente interessantes, né? Ficarem fascinados. Até, né, criança, ou até mesmo a gente, né, quando tem uma luz mais focada, que a gente consegue fazer algum estilo de sombra, a gente já acha isso interessante, já logo quer brincar, né? Principalmente os mais novos, mas nós, mais velhos, também não nos safamos, que a gente gosta de fazer, né, brincadeiras com as sombras. A invenção de projeção de sombras, na verdade, é atribuída a países do Oriente, como a China e a Índia, onde essa arte milenar do teatro, né, de sombras é considerado como um protótipo do cinema. Então, sim, né, tecnicamente faz sentido pensar, né, por essa lógica, né, das sombras, é quase bem próximo ao cinema. Até um lugar tem a luz, e, né, em um outro lugar tem a projeção de imagens. É claro que as sombras são bem mais turvas, bem mais difíceis de entender do cinema que nós temos hoje, mas com certeza essa ideia foi uma ótima inspiração para o cinema que a gente tem hoje. Né? E foi como eu falei, principalmente os mais novos, né, as crianças, tem ali uma luz, seja de vela, lanterna, e aí a gente projeta essa luz em uma parede, e aí a gente faz, né, tenta fazer vários bichinhos, vários gestos, a gente gosta de brincar porque realmente é interessante. Então, se a gente considerar milhares de anos atrás, deve ser algo incrível, e com certeza isso deu, né, origem ao cinema que a gente conhece hoje. A técnica consiste em projetar imagens por meio da luz em um anteparo, né, em uma parede, por exemplo. Podem ser usadas, além das mãos, para formar as figuras, bonecos de couro ou outros materiais manipulados por varinhas ou fios. Então, né, além das mãos, a gente consegue fazer, né, alguns bonequinhos. Ali deu exemplo de couro, que eu acho que era o que era mais utilizado antigamente, mas até um bonequinho, se a gente fizer, né, de papel, algum bichinho de papel, colocar, né, em uma cordinha ou em algum palito de churrasco, a gente consegue fazer imagens e consegue fazer ali, né, um teatrinho, como se fosse, né, um cineminha, né, e dá para fazer esse tipo de brincadeira que é bem interessante e já lembra também o cinema. Mito da caverna. Eu acredito que vocês já conheçam, né, mas se não conhecem, vocês vão estar sabendo dela agora. A história trata de homens que viviam em cavernas desde pequenos, acorrentados. Eles não podiam se movimentar e ver além daquilo que estava à sua frente. A caverna tinha um grande orifício por onde penetrava a luz, e os homens apenas enxergavam as sombras projetadas nas paredes que vinham do seu exterior, vendo-as como objetos reais, porém eram imagens de outras imagens, uma representação, um simulacro, né, uma simulação, assim como acontece no cinema. Então, né, no cinema realmente a gente não está vendo literalmente as pessoas, é uma gravação, né, uma representação das pessoas. Assim como esse mito da caverna, né, ele
geralmente as pessoas já conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, né? E faz sentido aqui com o nosso contexto, que eram pessoas que estavam presas numa caverna, tinha uma parte que entrava a luz e elas conseguiam ver a representação, né, a sombra de outras pessoas. Elas acreditavam que aquilo era a realidade, mas era apenas a sombra. Assim como no cinema, né? A gente sabe, mas talvez uma criança muito pequenininha vai ver a imagem de alguém ali, pode achar que ali não é a imagem, é a pessoa, mas não, é uma retratação. Né, a gente falou um pouquinho, né, tem um pouco a ver com signos, como eu sempre falo, nossas aulas elas vão sendo interligadas umas nas outras. E eu trouxe, né, o mito da caverna porque eu achei que seria interessante. Para quem não conhecia, agora conhece. Se achou interessante, pode pesquisar um pouquinho mais, que é um mito bem conhecido. É bem falado também na nossa filosofia. Então, quem tem interesse, eu sempre falo, né? A internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento. Então, quem gostou pode procurar para saber um pouquinho mais, mas aqui foi só para a gente exemplificar e teorizar um pouquinho mais isso, tá? O início dos cinemas. Os primeiros anos do cinema podem ser divididos em dois momentos. Fase das atrações, né, que foi em 1894 a 1907, que correspondem a filmes de ficção, e fase de transição, que foi de 1907, né, até 1915, quando os filmes passavam a representar uma narrativa, um quebra-cabeça que deve ser montado pelo espectador, né? Então a gente teve essa divisão aí do cinema, que passa a ter um quebra-cabeça que a gente tem que ligar os pontos e entender um pouquinho mais do que se passava ali naquele enredo daquele filme, né? Saindo um pouco somente da ficção, né, e que tudo era muito bem explicado. Nessa fase, o cinema vai organizando-se dentro dos moldes industriais, tornando-se a primeira mídia a atingir um grande número de pessoas. Então, o cinema também, a gente já falou um pouquinho sobre comunicação de massa. O cinema também é uma das mídias que atinge, né, um número enorme de pessoas. É claro que talvez não seja tão amplo quanto a televisão, né? Mas também tem muitas pessoas que vão ao cinema, gostam de assistir filmes, então também é considerado, né, uma comunicação em massa, né? Se tem um filme que retrata alguma história, tem alguma questão, ou faz alguma propaganda ali, né? Vamos dizer assim, mesmo que seja inconsciente, né? Não seja literalmente igual às propagandas da TV, mas a gente vê lá no filme aparecendo determinada marca, né? Já é interessante também, então é uma forma também de se introduzir essa parte do comércio. Primeiramente, com a liderança em empresas francesas e italianas, perdeu o mercado para as produções norte-americanas, que se expandiram nacionalmente e internacionalmente. Então, né, no início, quem dominava esse ramo dos cinemas eram as empresas francesas e italianas, mas depois, né, a produção de filmes concentrou-se em Hollywood, que todo mundo conhece, né? Onde nascem os primeiros grandes estúdios em 1912. Então foi lá em 1912 que a Hollywood começou a produzir, começou a ter, né, os estúdios, grandes estúdios, e ele começou a ficar um pouco mais significativo, e hoje temos a Hollywood que temos, que todo mundo já ouviu falar ou conhece, né? Pelo menos o nome Hollywood, né? Que a gente sabe que são as produtoras de filmes num geral. O crescimento do cinema no mercado traz inúmeras produções, astros e estrelas. E dentro deste contexto, não podemos deixar de citar o ator, diretor, produtor e comediante Charlie Chaplin. Acho que vocês também já ouviram falar, que é do ano 1889 a 1977, conhecido também como Carlitos. Um dos seus personagens, Charles produzia e financiava seus próprios filmes, né? Então foi como eu comentei, acho que todos vocês conhecem Charlie Chaplin, aquele do bigodinho, que faz filmes sem som, né? E ele era um comediante, pelo menos eu achava super engraçado. Eu sei que é bem antigo, mas pelo menos vocês já ouviram falar ou acabaram vendo alguma imagem. Eu acabei não colocando a imagem aqui, porque eu imaginei que todos conheciam, mas talvez por nome, talvez vocês não se lembrem, mas é só jogar no Google, hoje em dia a gente encontra tudo na internet, Charlie Chaplin, e vocês vão encontrar um pouquinho mais sobre ele.
O nome de Charlie Chaplin está relacionado ao cinema mudo, como eu comentei. Isso é, filme que não apresenta trilha sonora referente às imagens projetadas. Então, quando a gente fala de cinema mudo, não é literalmente 100% mudo ou que vai ter alguém falando ali em libras, né, para explicar o filme. Ele é todo baseado em linguagem corporal, né, e geralmente, né, comédia a gente vê que as cenas são um pouquinho mais exageradas, já que não existe, né, a linguagem verbal, eles capricham na linguagem não verbal, né? A gente já falou tudo isso em uma outra aula. E tem as trilhas sonoras, por mais que não tenha uma pessoa falando, não tenha aquela narrativa, né, como comum de conversas, a gente vê que tem bastante expressões, como eu já falei, e a gente também tem a trilha sonora, que tem as musiquinhas mais aceleradas para um momento mais tenso ou de ação, ou uma trilha sonora mais agradável, dependendo do contexto, né? E ela orna completamente dentro do contexto do filme. Então também é um estilo de filme bem legal para se ver, para a gente entender um pouquinho mais sobre trilha sonora e como tudo isso faz muito sentido, isso faz total diferença. A gente literalmente assistir no mudo, que já é em preto e branco. Aí no mudo, 100% no mudo, fica completamente diferente, né? Um pouquinho, não diria difícil, mas só a linguagem corporal não fica tão interessante quanto com uma trilha sonora. Isso já faz bastante diferença, por mais que ele não tenha a comunicação verbal, não tenha a fala, a presença da trilha sonora faz completa diferença pro filme. Então, se vocês tiverem a oportunidade, ou assiste um pedacinho no YouTube, o YouTube com certeza deve ter algum vídeo interessante. Para quem ainda não viu e tem curiosidade, é bacana para a gente ver a representação da trilha sonora, mesmo não tendo a fala, tá? O que acompanhava os filmes eram ruídos e as músicas executadas ao vivo, né? Então também tinha bastante isso de, naquela época, as coisas acontecerem também ao vivo, tá? O som foi introduzido no cinema apenas em 1927, então foi um tempo depois ali do surgimento do cinema e tudo isso. Demorou um tempo para existir o som da forma que a gente vê os filmes hoje em dia. Então, não sei como as pessoas viviam antigamente. A gente está tão habituado, né, com as tecnologias que a gente tem hoje, as imagens, as cores, o som que a gente tem hoje, que se a gente vê as coisas antigas, a gente tem até um pouquinho de estranheza, né? Linguagem audiovisual. Podemos dizer que o cinema é composto por 3 linguagens: a visual, a sonora e a verbal. Então a gente sabe que, né, a gente tem ali a visão, tem vários sons que, como eu falei, faz completa diferença, né? Se a gente fosse assistir, por exemplo, um filme de ação, sem a parte de trilha sonora, a parte musical, sem ser a parte verbal, a parte falada, com certeza ficaria muito mais sem graça sem a nossa trilha. Sabemos que o cinema é resultado de vários equipamentos técnicos, em especial a câmera, mais a intervenção, a visão pessoal do seu idealizador. Então a gente sabe que tem vários equipamentos, mas também, né, a gente viu isso também bastante na linguagem fotográfica, que a pessoa que, né, tira foto ou, nesse caso, faz uma gravação, tem toda uma intenção por trás disso. Então, né, ele tem que colocar mais da sua visão, né, da sua ideia naquela gravação, naquela edição, e deixar tudo mais bem elaborado da forma como ele imaginou, da forma como ele quis. E geralmente é isso que a gente tenta, porque a gente imagina uma coisa na hora de fotografar, ou até mesmo fazer uma gravação, né, fica um pouquinho diferente do que a gente imaginava. E é claro, por meio de edição ou ângulo, né, tudo que a gente conversou na aula anterior, começa a fazer mais sentido. Os elementos da linguagem audiovisual. Para que a câmera possa desenhar um papel criador, ela necessita de alguns elementos relacionados à expressividade da imagem. Então, né, por isso que a gente primeiro falou um pouquinho mais sobre a fotografia. Então, quando a gente entende os elementos da imagem, fica também mais fácil a gente entender os elementos para a gente fazer, né, um vídeo, para a gente fazer uma gravação. Dentre esses elementos estão o enquadramento, os planos, os ângulos de filmagem, iluminação e os movimentos de câmera. E tudo aquilo que eu também acabei falando, né, na aula anterior, mas aí na filmagem a gente se amplifica um pouquinho mais para isso, foi como eu falei, a imagem ela é estática, então muitas vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade para se comunicar com aquela imagem, diferentemente do vídeo, que a gente já consegue ter outros ângulos, a gente tem um movimento realmente, né,
que a gente falou da imagem estática, realmente estática, né? Por exemplo, no esporte, a gente quer que a imagem fique realmente estática para pegar aquele momento do esporte, principalmente em esportes radicais. E deu o exemplo, né, de uma avenida com vários carros se movimentando e aquele rabisco da lanterna, né, dos carros, então ali demonstra movimento. Então, é uma imagem que ainda é estática, mas mesmo assim a gente consegue demonstrar movimento, mas quando a gente fala de filmagem, né, de gravação, isso é completamente diferente, porque a gente literalmente tem um movimento, então a gente consegue, né, tem o movimento, tem o áudio, a composição do vídeo e a sonorização, então fica muito mais fácil de transmitir e comunicar uma imagem, um recado que a gente queria, diferente da imagem, que já fica um pouco mais complicado, um pouquinho mais limitado. Mas, né, não é por causa das limitações que a gente não vai fazer um trabalho bem elaborado, bem criativo, tá? Mas com a filmagem, né, com a gravação, a gente consegue fazer algo diferente que fica muito mais expressivo, muito mais intuitivo, ok? Enquadramento. Eu nem parei que tinha deixado aqui o mouse atrapalhando. No cinema também existe enquadramento e segue a mesma lógica da fotografia. Então, né, lembra que a gente falou dos enquadramentos, de estar bem enquadrado, de não estar cortando, né, a cabeça, um pedaço, tá retinho, até falei. Muitas vezes eu me encontro um pouco fora do enquadro, porque eu acabo me movimentando e aqui eu não deixo a tela para, né, a miniatura para eu ficar me vendo, porque senão acaba me desfocando, né? E principalmente o foco é a aula, então eu tô ali de coadjuvante, eu não sou o foco é a nossa aula, por isso que o slide tá muito maior do que eu, né? Porque o foco é a nossa aula, mas mesmo assim eu busco tentar, né, ter um bom enquadramento, ficar mais centralizada, aparecendo, né, principalmente o meu rosto, um pouco de espaço acima da cabeça. Às vezes eu vou para frente, me empolgo e acaba cortando, né, um pedaço da imagem, isso não é legal. Então, o enquadramento é tão importante para a filmagem quanto para a fotografia, tá? Em ambos, a gente precisa buscar ter um bom enquadramento. Como o próprio nome sugere, enquadramento é a parte da cena ou da filmagem que é selecionado para ser mostrado na tela. Então, né, isso daí eu já expliquei, eu acho que enquadramento não tem muito segredo. Para quem assistiu a aula anterior já ficou mais fácil de entender, que é o mesmo princípio, a única diferença é que está em movimento. Então, é igual, se fosse só uma foto, eu ia alinhar, paralisei onde fica bom enquadramento, pum, registrou a foto, tá perfeito. Aí o problema da gravação é isso, igual começou gravando, eu acabo movimentando, vou para lá, vou para cá, vou um pouquinho para frente, eu acabo saindo do enquadramento. Mas isso acontece, a gente tem que tentar alinhar para isso ficar o mais perfeito possível de acordo com o contexto. Foi como eu falei, aqui o foco não sou eu, é a aula. Então, se a gente está fazendo, né, um vídeo de, por exemplo, tutorial de maquiagem, aí a gente já tem que ficar mais atento com o enquadramento. Aí estamos fazendo um delineado, por exemplo. E aí a pessoa some completamente, tá fazendo delineado nesse olho, mas só tá aparecendo esse. Aí já deu errado. Ou um tutorial de como consertar celular. Aí tá mexendo aqui e a câmera tá gravando, tá focado aqui, e não onde deveria. Então, né, é claro que em cada contexto a gente precisa ter um enquadramento, às vezes mais específico e às vezes nem tanto. Foi como eu falei. No meu caso, né, se eu saio um pouquinho ali do esquadro, não tem problema, porque o foco não sou eu. Mas se fosse, como eu citei, um tutorial de maquiagem, eu teria que prestar muito mais atenção no enquadramento para ficar, né, no foco, tudo, para ficar um bom resultado no final da gravação. Na história do cinema, a câmera passou por diversas fases, sendo no início mais estática e depois mais dinâmica. Então, no início do cinema, né, não tinha tanto isso de movimentação. E hoje a gente já vê, né, por exemplo, em filmes de ação, que loucura, né, como eles conseguem gravar, que são vários movimentos extremamente rápidos e tem uma movimentação de câmera muito ágil. Então, hoje em dia, as filmagens são extremamente dinâmicas comparadas com antigamente. Planos, a gente viu um pouquinho também de planos, né? Tudo que a gente vai ver aqui a gente já viu, só que agora eu vou tentar focar um pouquinho mais na questão do vídeo, tá? Então, os planos no cinema não deixam de estar relacionados ao enquadramento, pois é a distância entre a câmera e o que está sendo filmado. Então, também nós temos o plano geral, vista geral de um ambiente ou cenário, que foi como eu falei, né? Seria um plano um pouco mais aberto, que demonstra mais o ambiente que está sendo gravado ou fotografado. Plano americano,
Personagem aparece da cintura ou joelhos até a cabeça, então pega grande parte, né, do personagem, já não é tão amplo, foca um pouquinho mais na pessoa, tá? Plano médio. No geral, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, tá? Mas aqui a gente explica melhor e vai ter uma aula que eu vou trazer imagens e explicar um pouquinho mais específico cada plano. E é bom, eu sempre falando que aí vocês já vão se familiarizando, e foi como eu falei, tanto os planos da filmagem quanto da fotografia, eles são bem próximos e bem parecidos. Algum muda um pouquinho a nomenclatura, é um pouquinho diferente, mas não tem tanta mudança, tá? De um para o outro, é basicamente a mesma base. Plano médio curto, que é personagem acima da cintura, então, né, da cintura, o outro era da cintura para cima, esse é um pouquinho mais curto, né, um pouco menos do que a cintura. Primeiro plano mostra o rosto e tronco do personagem, que seria quase mais ou menos o enquadramento que eu tenho, né? Mais ou menos. E o primeiríssimo plano ou close, né? Quando a gente dá uma close, mostra o rosto do personagem. Então, né, às vezes, cenas de suspense ou espanto, né, que conta alguma coisa e dá aquele zoom no rosto da pessoa, dá aquele close para mostrar mais as expressões faciais. Então, geralmente, quando pega mais aproximado, foi como eu falei, é basicamente como se fosse dando um zoom, tá? Plano detalhe, né, que mostra algum detalhe com a aproximação da câmera. Então, vamos supor que, né, nesse mesmo exemplo que eu dei, deu um close, e aí eu fiquei extremamente assustada e tive um tremelique no olho. Aí a gente vai dar um plano, dar o plano detalhe, dar o plano detalhado, que a gente vem dar um zoom especificamente na parte que a gente quer mostrar. A pessoa tá nervosa, tremendo a mão, e aí dá um zoom, né, naquela parte específica que a gente quer mostrar mais. Aí seria o plano detalhe. Mas foi basicamente como eu falei, né? Vai dando um zoom, é claro, dependendo do contexto e dependendo também do que a gente quer mostrar, dar foco, tá bom? Ângulos de filmagem. Outro elemento da linguagem cinematográfica é o ângulo de filmagem. Então, a gente também viu já um pouquinho sobre ângulo na aula anterior, e que também não muda muita coisa, tá? Os ângulos de filmagem podem estar ligados a uma ação ou a uma significação psicológica. Então, também tem essa questão, né? Que vai depender daquela ação, né? Aquele ângulo fica melhor para demonstrar determinada ação, ou também para demonstrar alguma coisa que a gente vai entender subjetivamente, tá? Não vai ser implícito, vai ser explícito. Pode ser dividido em plongé e contra-plongé. Também falei um pouquinho, né, na aula passada. O plongé é um termo francês que significa mergulho, né? Então, quando a gente fala de mergulho e plongé, ou contra-mergulho e contra-plongé, é a mesma coisa, tá? É que plongé é do francês, mas é um termo que a gente também utiliza bastante. Ou mergulho, que não é tão utilizado, que é basicamente a tradução, mas também a gente usa, tá? Então, plongé e contra-plongé, e mergulho e contra-mergulho, tá? Ainda em ângulos, né, o plongé. Quando o tema é filmado de cima para baixo, que tende, com o efeito de apequenar o indivíduo, a esmagá-lo moralmente. Então, né, no sentido dele ficar menor, parecer inferior, vamos dizer assim. Rebaixando ao nível de chão, fazendo dele um objeto preso a um determinismo insuperável. Um joguete da fatalidade. Então, né, tentando, né, eu falei, basicamente, né, seria um cenário negativo, mas foi como eu já falei. É claro que depende do contexto. Você está mostrando ali a visão de uma pessoa, né, e ela está falando com alguém, ela é mais alta, ou ela está falando com alguém menor, vai pegar, né, de um ângulo diferente, ou com alguém maior vai pegar de outro tipo de ângulo. Então, não é somente isso, tá? Mas geralmente a gente vê dessa maneira. Contra-plongé, quando o tema é filmado de baixo para cima, com a câmera abaixo do nível normal do olhar. Então, quando a gente pega de baixo para cima. Na outra, acho que eu falei, mas é o contrário, de cima para baixo. A câmera está de cima para baixo, e contra-plongé, ela está filmando de baixo para cima, tá?
passa a sensação de superioridade, triunfo, pois faz crescer o personagem. Torna-se grande, estupendo. Né? Até dei o exemplo quando a gente quer fazer com que mesmo que o ator não seja muito grande, tá? A pessoa não seja muito grande, se a gente acaba filmando ela de baixo para cima, a gente tende a ver como se ela fosse mais alta. Geralmente, né, quando as pessoas são mais altas, né, a gente olha ela de baixo para cima. Então, a gente olhando a tela, a gente vai ter a sensação que a gente está olhando uma pessoa mais alta, uma pessoa maior. Então, ela tende a ficar mais robusta, tá? No contra-plongé é o contrário, é por isso que eu dei o exemplo, né? Se está acontecendo um diálogo, né? Que geralmente não se usa tanto isso, mas quando se mostra o olhar da pessoa, a visão da pessoa, se ela está falando com alguém que é mais alta, obviamente ela vai olhar para cima, com alguém que é mais baixo, ela vai olhar para baixo. Então aí a câmera capta esses ângulos, mas geralmente o plongé contra plongé tem essa referência, né? E é claro que depende, né? A pessoa está descendo a escada, a gente vai ver ela assim, ou subindo também, tá? Então é claro que depende do enredo, do contexto, da onde está sendo feita a cena. Então não se prende a só isso, mas geralmente, né, é essa denotação que tem. Quando a gente vê alguém de cima para baixo, ela parece estar mais alta, maior, robusta, e ao contrário, né, de cima para baixo, ela parece estar menor, ser inferior ou coisa do gênero, tá? Iluminação. É um elemento que contribui na expressividade da imagem, criando uma certa atmosfera. Então, a gente falou bastante também na aula anterior sobre iluminação, ela é extremamente importante, né? Principalmente para gente que usa muito a câmera do celular. A câmera do celular ela não tem tanta capacidade de captar a luz do ambiente, então quanto mais iluminado vai ficar melhor, né? Nossa gravação, nossa foto, tá? Então sempre procurem ambientes bem iluminados. A iluminação pode ser natural quando compõe cenas rodadas no ambiente externo, à luz do dia e com auxílio de projetores e espelhos refletores. Tá? A gente já está falando isso a nível cinema, né? Porque nem todo mundo tem refletor e tudo mais, mas foi como eu falei, sempre tentar utilizar de uma forma que a gente esteja a favor da luz, não contra a luz. Então, a favor da luz, a luz está vindo daqui e eu estou a favor da luz. Se eu tivesse, né, com uma iluminação aqui atrás, eu estaria contra a luz e aí provavelmente, né, eu estaria mais escura. Então, desfavorecendo o meu ponto principal, que no caso, né, aqui na gravação, sou eu, né, o foco. Eu já falei que o foco é a aula, mas na miniatura o foco é me aparecer, né, aparecer a minha pessoa. Então, eu tenho que tentar ter uma iluminação assim, né, a tela do computador acaba me iluminando. É claro que tem aqui a luz do ambiente, mas se eu tivesse, por exemplo, vou colocar uma ring light, eu tenho que colocar a ring light aqui para me iluminar, né? Estar a favor e não contra a luz. Não adianta eu colocar a ring light aqui, que vai iluminar aqui assim, né, para frente, porém o meu rosto, que é o foco da nossa filmagem, vai estar escuro, tá? É como eu falei, aqui o foco é a aula, mas só exemplificando para vocês entenderem, né, o a favor da luz e o contra a luz. Então, né, tá gravando em um ambiente externo, o sol tá aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar o que eu quero gravar aqui e gravar deste lado, tá? Eu espero que esteja aparecendo na minha mão, como eu falei para vocês, eu não vejo o meu enquadramento depois. Mas, enfim, se o sol está aqui, eu coloco o objeto que eu quero filmar aqui e vou filmar daqui. E não ao contrário, o sol está iluminando aqui, eu colocar o objeto aqui e estar aqui filmando, porque eu vou estar, não vou estar favorável com a luz, tá bom? Já nas cenas exteriores, há uma maior liberdade de composição luminosa, porque não depende da luz natural, que aí foi até o exemplo que eu dei na aula passada. Não dá pra gente falar, ei, sol, vai pra lá, vem pra cá, diminui, aumenta. A gente não tem controle sobre a luz do sol, então a gente tem que procurar o melhor ângulo que favorece. É claro, como eu exemplifiquei, nem sempre a gente consegue, então, né, o sol tá daqui pra cá, né, deste ângulo. E aí, o que a gente precisa filmar ou fotografar é estático, a gente não consegue mover do lugar e estar aqui, não está a favor do sol. A gente vai procurar ali o melhor ângulo que a gente consiga fazer uma filmagem bacana, tá? Já em cenários internos, a gente já consegue apagar assim, uma luz, colocar uma ring light, reposicionar, ou colocar 2, 3, né, o quanto for necessário para a gente trabalhar com a melhor iluminação. Então, né, em cenários interiores, geralmente fica um pouquinho mais fácil porque a gente consegue ter mais controle. Ou, né, determinada luz está me atrapalhando. A gente consegue apagar, consegue colocar um flash,
como eu citei, uma ring light ou alguma coisa luminosa para iluminar o ponto que a gente deseja, né? A gente consegue ter um pouco mais de controle, tá? Nada de sair quebrando, destruindo a casa para ter melhor iluminação, mas a gente já consegue fazer mais alterações, né? Diferentemente da luz do sol, que a gente tem que trabalhar do jeito que dá. Movimento de câmera. No cinema, a câmera é ativa e se movimenta. Podemos distinguir 3 tipos de movimentos de câmera: o traveling, panorâmica e trajetória. Então, traveling quer dizer viajante itinerante, em inglês. Como o próprio nome diz, consiste num deslocamento da câmera no espaço de forma linear por meio de trilhos ou gruas. Então, essas gruas são uma estrutura que segura ali a câmera, ele tem um pezinho do outro lado, tá? Para eles conseguirem fazer, né? E como ali mesmo diz, é linear, então é quando grava a trajetória, né? Alguém, o nome já meio que diz, né? Viajante, né? Então quando tem alguma cena que é gravada, não seria de forma estática, tá? Porque ela tem um movimento, mas ele é um movimento reto, um movimento linear, é quando tem esse tipo de gravação, tá? Acho que explicando assim, não sei se fica tão bom. Mas aí, tendo dúvida, joga no Google, que ele aparece, né, no Google, YouTube, aparece alguns exemplos se a minha explicação não ficar tão clara, tá? Então, traveling, ele é assim, basicamente isso, tá? Que aqui é a minha demonstração também, não sei se ficou muito boa. Panorâmica, não há deslocamento da câmera, como no traveling, e sim uma rotação em torno do seu eixo vertical ou horizontal. Então, ela já fica mais estática, né? Mais pega, né? Por isso que o nome é panorâmica. Geralmente, ela é usada para seguir um personagem ou um veículo em movimento. Elas podem ser descritivas, expressivas ou dramáticas, tá? Então, já é um estilo diferente de gravação. Ela já não tem essa movimentação. Então, ela roda ali em torno do seu eixo, né? De forma vertical ou de forma horizontal, tá? Também não sei se a minha explicação fica tão fácil, porque a gente não está mostrando ela literalmente. Mas foi como eu falei, se tiver alguma dúvida, o YouTube consegue mostrar ali os vídeos, então fica um pouquinho mais explicativo, tá? E trajetória, já o movimento de câmera denominada trajetória mistura o traveling com a panorâmica. Para efetuar estes movimentos, a necessidade da grua. Então, foi como eu falei, né? Como é a mistura dos dois, ele também precisa da grua, assim como no traveling, né? Que tem essa movimentação, então precisa desse instrumento, né? Que vai haver essa movimentação realmente da câmera, tá? E nesse caso é a mistura dos dois. Então tem essa mistura e o outro. Aqui eu não sei como exemplificar para vocês entenderem melhor. Né? Mas acho que ficou mais ou menos claro, né? Então o traveling tem um equipamento, então ela consegue se deslocar. Já a panorâmica, ela vai estar estática e ela não vai fazer o movimento, né? Quase como se fosse isso. Ela vai ter o movimento, mas é um movimento parado, né? Ela não literalmente se movimenta, ela não chega a acompanhar. Ela acompanha, né? Imagina que tem alguém aqui correndo na minha frente e eu sou a câmera. No traveling, a gente vai fazer isso, a gente vai acompanhar essa pessoa correndo, tá? E no caso da panorâmica, a gente vai fazer isso daqui. Imagina que eu sou a câmera e tô vendo lá a pessoa correr. A gente vai fazer isso daqui. A gente se movimenta, mas não se movimenta juntamente com o objeto, né? Foi até ele exemplificou a pessoa correndo, caminhando, ou um carro em movimento. Então, né, precisa dos equipamentos. Por isso que até ele fala trilhos. Então, né, suposição de uma pessoa correndo, vai ter os trilhos e vai ter o movimento. Vai fazer o movimento acompanhando. No panorâmico, vai ter o movimento, mas é um movimento estático, a gente vai acompanhar assim, como se a gente fosse um telespectador olhando, né, observando a pessoa correndo, o carro passando, por exemplo. Né, o outro a gente já acompanha, e a trajetória já seria, né, a movimentação dos dois. Então, ao mesmo tempo que eu tô olhando, né, nesse exemplo, tá? Tô olhando, eu vou estar juntamente acompanhando, é a mistura das duas formas, das duas técnicas, tá? Eu espero que tenha ficado claro aqui na minha tentativa de demonstração. Não sei se ficou tão claro, mas tentei explicar da melhor forma para vocês, tá? Mas foi como eu falei, se tiver alguma dúvida, joga, né, no Google, que às vezes uma explicação, uma demonstração diferente vocês entendem, principalmente o YouTube, que aí fica mais fácil porque a gente literalmente consegue ver, tá?
E chegamos ao fim, né, de mais uma aula, então a nossa conclusão, a nossa finalização. O ser humano, desde o período mais remotos, procurou registrar imagens que sugerissem movimento. Imagens essas que, de alguma forma, acabaram contribuindo com a invenção do cinema. Podemos dizer que o cinema é composto por 3 linguagens, a visual, a sonora e a verbal. E para que a câmera possa desempenhar um papel criador, ela necessita de alguns elementos relacionados à expressividade da imagem e à criatividade do seu idealizador. Né? Então, de acordo com a nossa criatividade, com tudo que a gente vai aprendendo aqui ao longo das aulas e também, né, conforme a gente vai gravando, a gente vai fotografando, a gente vai percebendo, né, que a iluminação faz diferença, que um ângulo, que um enquadramento, né, pode deixar aquilo maior, menor, ou pode não ficar bom. Então, a gente vai entendendo, né, como os elementos vão compondo a nossa gravação e a gente vai entendendo como tudo isso faz diferença. Hoje eu me mexi bastante, eu devo ter saído bastante do enquadramento, né, ainda mais para tentar exemplificar para vocês, né, as formas de gravação. Mas eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro, né, lembrando que, assim, não existe uma regra 100% específica, né, para tudo. Então, muitas vezes, um enquadramento que não esteja certo é proposital, dependendo do objetivo do que você está tentando gravar. Ou não, só foi sem querer. Acontece também. E é o que eu falei bastante também na aula anterior, é fazer o melhor que a gente tem fazer o melhor possível com os recursos que a gente tem. Claro, né, quando a gente começa a gravar, nem sempre a gente tem o melhor celular, a melhor iluminação, às vezes não tem um ring light, às vezes não tem um tripé que a gente sabe que ajuda. Então a gente vai empilhando um monte de caderno, um monte de livro, um monte de coisa uma em cima da outra e coloca lá no celular. E aí, às vezes, né, igual várias vezes eu encostei aqui na mesa, a gente sabe que acaba balançando a estrutura, né? Então tudo isso compromete e no início, é claro, é muito mais difícil, mas depois a gente vai pegando o jeito de enquadramento, a iluminação, vai conseguindo ter equipamentos, ou mesmo que a gente não consiga, a gente se adapta aos equipamentos que a gente tem e aí a gente vai construindo, né, a nossa identidade nas gravações, nas edições, na própria fotografia, a gente consegue, vai entendendo o que a gente tem que fazer para mostrar e se comunicar, né, de uma forma efetiva. Eu falei, né, que a gente sempre vai falar de comunicação, tanto a imagem como o vídeo, a gente consegue se comunicar, como eu falei, a imagem é um pouquinho mais difícil, acaba sendo um pouquinho mais complicada, no vídeo a gente consegue ter mais recursos, tem mais movimento, então fica muito mais fácil, mas não quer dizer que isso seja simples, né? Sempre demanda aprender, aprimorar e tentar fazer o melhor que a gente pode, né, com os recursos que a gente tem, tá bom? Então, galera, agora eu vou fazer as perguntinhas, tá? A aula passada ela foi um pouquinho mais extensa, então a gente acabou ficando sem as nossas perguntinhas, mas hoje tem, tá? Eu espero que vocês gostem das perguntas, espero que vocês acertem. E se precisar, dá uma pausa, dá uma lida, tá? E também eu sempre sugiro que vocês anotem, né, para saber o que errou, o que acertou. Errei determinada pergunta. Vou voltar lá naquela parte do vídeo e vou rever, eu vou ver um vídeo no YouTube, eu vou procurar, né, no Google mesmo, para entender de uma outra forma, porque como a professora Mayara explicou, eu não consegui entender. Então, vou tentar buscar a informação de outra forma, tá? Ou, né, acertei tudo, mas ela me falou de determinada coisa que eu achei mais interessante e vou pesquisar também. É como eu sempre falo, a internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento, para a gente, né, aguçar a nossa curiosidade e descobrir mais coisas, tá? Mas bora lá para as nossas perguntinhas. Pergunta número 1. O ser humano, desde os períodos mais remotos, procurou registrar imagens que sugerissem movimento. Encontramos essa preocupação com o movimento já nas pinturas rupestres, realizadas, opção A, nas igrejas e catedrais, opção B, no interior das cavernas, ou opção C, nas pinturas em tela. Essa também não tá difícil, geralmente as perguntas que eu trago, né, já tá ali inserida na aula, e é só para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo, e também para relembrar algumas partes que são importantes, tá? Então, a opção certa é a opção B, que é no interior das cavernas, né, que a gente já encontrava os desenhos que tentavam reproduzir, né, movimento, né, eles faziam um desenho com que já tivesse representação. Então a gente sabe que essa questão de movimento sempre foi muito importante, assim como as pinturas, né, demonstrar pinturas
né, a arte sempre esteve muito interligada com a gente, para expressar as nossas emoções. Então, desde sempre, o ser humano tenta, né, expressar, né, por meio de imagens, depois fotografia e vídeo, a gente tenta expressar nossos sentimentos e se comunicar através disso, tá? Pergunta número 2. As cavernas eram localizadas distantes, perigosas, onde a luz solar não penetrava. É provável que estes seres humanos usassem tochas para iluminar o trabalho que desenvolviam ou nos rituais que praticavam. Não é difícil imaginar que suas eram projetadas nas paredes, causando fascínio para quem as visse. Né? Então, aqui também é uma pergunta de completar. Então, opção A, imagens. Opção B, pinturas. Ou opção C, sombras. Se precisar, dá um pause, reler, né, e ver qual dessas palavras se encaixa melhor ali no espaço em branco, tá? Então, a opção certa é a opção C, né? Não é difícil imaginar que suas sombras eram projetadas nas paredes, causando fascínio para quem as visse, né? Então, foi a partir desse momento que, não exatamente desse momento, mas, né, com as sombras, futuramente foi surgindo a ideia do cinema, que também é uma representação, não é a própria coisa, mas é uma representação daquela imagem, tá bom? Perguntinha número 3. A invenção de projeção de sombras foi atribuída a China e Índia, opção B, Japão e Índia, opção C, Índia e Brasil. Essa daí também estava ali no tema. Vamos ver quem são. A opção certa é a opção A, né? China e Índia. Então, né, quem teve foi atribuído a invenção de projeção de sombra foi a China e a Índia, que eles faziam, né, como bonequinhos de couro, e às vezes ligado a fios ou algum palitinho, deixavam um lugar que tinha luz, projetava essa luz em uma parede e fazia os movimentos, né, com os bonequinhos para fazer a sombra. E futuramente isso, né, surgiu as ideias para a gente evoluir ao cinema, né? Claro que teve uma longa evolução, não me adentrei muito porque senão o nosso conteúdo ficaria muito extenso, mas a gente já consegue ver a ligação, né, das sombras, né, dessa projeção de sombras com o cinema que a gente tem hoje, que também é uma projeção, mas é completamente diferente, mas a ideia básica, né, a base é quase a mesma. Pergunta número 4. No início do cinema, as empresas que lideravam o mercado eram as, opção A, francesas e americanas, opção B, italianas e americanas, ou opção C, francesas e italianas. Essa também a gente viu, eu também falei um pouquinho sobre isso. Opção certa, opção C, francesas e italianas, elas que dominavam, né, no início ali, de quando surgiu o cinema, eram essas empresas que tinham mais destaque, né, na elaboração de filmes para o cinema. O crescimento do cinema, pergunta 5, perdão. O crescimento do cinema no mercado traz inúmeras produções, astros e estrelas. E dentro deste contexto, não podia deixar de citar o ator, diretor, produtor e comediante do cinema mudo. Também falei dele e eu falei que acho que a maioria conhece. Então, opção A, Carlos Chaplin. Opção B, Charlie Chaplin. Ou opção C, Carlitos Chaplin. Essa também não tá difícil, então já vou passar. A opção B, Charlie Chaplin, né, que a gente falou. Então é interessante porque ele era ator, diretor, produtor, né, e comediante. Ele fazia e ele que financiava também, né, as filmagens que ele fazia. Ele ficou extremamente conhecido no cinema mudo, que não tinha, né, a forma verbal, mas tinha sim a sonoridade, tinha ali a musicalidade das cenas, né, musiquinhas mais rápidas em momentos mais tensos ou de um pouco mais de ação, música mais tranquilas, dependendo de acordo com o enredo. Então, né, falei, quem tivesse interesse, quem quisesse assistir alguma coisa no YouTube, com certeza vai encontrar e vai ver como é interessante. E o que eu não frisei também na pergunta anterior é que, né, depois das empresas veio também o Hollywood, né, Hollywood que dominou, depois domina, né, até hoje o mercado do cinema, tá? Que eu acabei não frisando na questão anterior, mas eu vim falar agora, um pouquinho atrasado. Pergunta número 6. Podemos dizer que o cinema é composto por 3 linguagens. Opção A, a visual, a sonora e a verbal. Opção B,
a visual, a não verbal e a verbal, ou opção C, a visual, a sonora e a não verbal? Essa aí também não tá difícil, então já vou passar. Opção certa é a opção A visual, a sonora e a verbal, tá? E nossa última perguntinha, perguntinha número 7. Dentre estes elementos estão os... Opção A, enquadramento, planos, ângulos de iluminação, filmagem e os movimentos de câmera. Opção B, enquadramento, planos, ângulos da câmera, iluminação e os movimentos da filmagem. Opção C, enquadramento, planos, ângulo de filmagem, iluminação e os movimentos da câmera. Esse está um pouco mais difícil, então se quiser pausar, né, reler com calma, mas a gente também falou, foi basicamente o tema da nossa aula, então espero que vocês não errem, então leiam com atenção, tá? Quais são os elementos? Provavelmente vocês já pausaram, né, e já leram com calma, então eu já vou passar. Se ainda não pausou, pausa agora. Então, nossa resposta certa é a opção C, enquadramentos, planos, ângulos de filmagem, iluminação e movimentos da câmera. Então, né, foi o que a gente falou na nossa aula hoje. Então, falamos, né, mais uma vez de enquadramento, que na aula de fotografia também a gente falou, né, das linguagens fotográficas, a gente também falou um pouquinho sobre isso, e agora a gente ressaltou focando para a filmagem, né. Então, enquadramento, como eu falei, é extremamente importante, ter um bom enquadramento. Os planos, né, se vai ficar mais próximo, mais longe, se vai ser um pouco mais detalhado. O ângulo da filmagem, né, então se vai ser plongé ou contra-plongé, e cada ângulo quer dizer uma coisa. A iluminação, que a gente sempre fala também, que é extremamente importante, né, e é claro, dependendo da intenção, vai estar um pouquinho mais escuro, ou o foco da iluminação em um determinado ponto diferente, mas, no geral, a iluminação é extremamente importante, tá? Ter um lugar bem iluminado, seja pela luz do sol ou luzes artificiais. E como eu falei, a luz do sol é um pouquinho mais difícil da gente controlar, então tentar trabalhar a favor, tá? Não contra a luz. E as luzes artificiais a gente consegue, né? Apagar uma luz ali, acender uma outra luz, colocar uma ring light, colocar uma lanterna e adaptar aí a nossa iluminação, tá? E os movimentos da câmera, né? Que é o traveling, panorâmica e... Me fugiu agora o último nome. Perdão. Trajetória, hoje mais voltou, né? E a trajetória, a gente viu, né, os movimentos e a diferença. Eu espero que na minha explicação tenha ficado bom, né? Que é um pouquinho difícil de simplificar, né? Assim, no vídeo, ainda mais que eu tô bem pequenininha. Mas se vocês ficaram com dúvida, foi como eu falei, pode jogar no Google, no YouTube, que vocês vão ter uma exemplificação melhor, tá? Desses movimentos da câmera, mas só relembrando. Então, traveling é quando a câmera se movimenta, tá? Atrás daquele objeto, pessoa correndo, um carro, o que seja. Tá? Ele se movimenta. Panorâmica, ela fica estática, mas ela se movimenta em um campo de visão, tá? Acho que assim fica até mais fácil de entender. O campo de visão, então, ela se movimenta, né, seja vertical ou horizontal, mas a câmera em si, ela não sai do lugar. Ela fica estática, mas ela se movimenta, ok? E a outra é a junção das duas, tá? Então, quando une tanto o movimento da panorâmica com o movimento do traveling. Tá bom? Eu espero que tenha ficado bem explicado, gente. Mas, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que tenha agregado. Foi como eu falo em todas as aulas. A internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento. Então, ficou com alguma dúvida ou achou algum tema um pouquinho mais interessante, dá um Google, dá uma pesquisada, joga no YouTube e tenta buscar entender, né, e aprimorar esses conhecimentos, porque é realmente bem bacana, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, né, de passar esse conteúdo para vocês. E eu espero vocês na próxima aula. Bons estudos a todos e tchau, tchau!